Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje em máquinas elétricas, né, a gente vai rever alguns conceitos de eletromagnetismo que eu julgo necessário para que nós possamos desenvolver a nossa disciplina. Então vamos lá. Bom pessoal, primeira coisa que nós devemos saber, né, o que é magnetismo, né? Então, assim como em qualquer forma de energia, né, o magnetismo é originado na estrutura física da matéria, ou seja, no átomo. O átomo gira sobre seu eixo, o que nós chamamos de spin eletrônico, e ao redor do número de um átomo, que é a rotação orbital, como está mostrado aí na figura abaixo, né? Então, se a gente verificar aqui, né, em torno do nosso núcleo, nós temos o elétron, e o elétron ele faz um giro na sua própria órbita e em torno do núcleo. Se tratando, né, da maioria dos materiais, né, o nosso elétron, ele possui um campo magnético, né, e o conjunto de elétrons, né, de todo o átomo, né, como um gira num sentido, outro gira no outro sentido, então o campo magnético de um acaba anulando o campo magnético do outro. Então isso aí faz com que o átomo ele tenha uma carga magnética nula. Porém, né, existe, né, alguns tipos de átomos, né, por exemplo, do ferro, em que isso aí não ocorre, que ele tem uma ligeira, né, propensão ao magnetismo. Se a gente for ver aqui no exemplo do núcleo de ferro, né, que ele tem 26 elétrons, pela sua distribuição de carga, que se passa nas camadas KL e MN, né, e sabendo, né, pessoal, que cada camada, né, ela tem, dependendo do seu nível, né, de camada, ela tem as suas subcamadas, né, que a gente pode representar por exemplo, na primeira camada, né, só como a subcamada S, né, que corresponde a 2 elétrons. A segunda camada, a gente já tem a subcamada S e a subcamada P. Na terceira camada, nós já teríamos, né, a camada 3S, 3P e 3D. Na camada 4, aqui representando o nosso exemplo, 4S, 4P, 4D e 4F. Então a camada que tem uma energia maior, né, no elétron é a última camada, que é a camada F. Então aqui nós teríamos uma distribuição de no máximo 8 elétrons. Aqui seria 18 elétrons. Se fosse seguir a tendência aqui seria 32. Mas como é a nossa última camada KLMN, KLMN é a nossa última camada, então obrigatoriamente ela teria que ter 2 elétrons, né? Então no nosso caso aqui, ela só teria a camada S, e nessa camada S eu teria 2 elétrons. O que sobrasse aqui, né, se a gente computar aqui 10 e 12 para 26, então aqui seria 16 camadas. Então a gente vai perceber aqui na camada M que ela está incompleta. Então se a gente perceber aqui na camada M, né, ela estaria incompleta. Então se a gente perceber aqui na camada S, tenho 2 elétrons, na camada L, né, que teria o 2S e 2P, 8, então completou. Como a gente só tem mais 2 camadas, então obrigatoriamente na camada N aqui, obrigatoriamente a camada M, nós teríamos 2 elétrons, então o que falta vai ser distribuído na camada M. E a gente percebe que ela não está completa com seus 18 elétrons, né? Então a gente percebe que existe uma quantidade de elétrons em que um gira no sentido anti-horário e outro gira no sentido horário. Então, se a gente perceber no sentido horário aqui no exemplo,
nós temos 8 elétrons e que gira no outro sentido, somente 4 elétrons. Então, isso aqui ele tem, né, uma predominância, né, de elétrons girando no sentido anti-horário, e isso aqui provoca um certo magnetismo. Bom, em função, né, das explicações anteriores a respeito dos átomos, né, então vamos comentar agora um pouco de magnetismo, né. O material que observou-se, né, os efeitos do magnetismo foi denominado de ímã, né? E as primeiras informações, né, da história sobre o magnetismo indicam que os primeiros ímãs foram encontrados na Ásia, ali num lugar, né, na Grécia Antiga chamado de Magnésia. E por isso que eles deram o nome, né, dessa pedra ou dessa rocha de magnetismo. Existe outras, né, teorias de como se descobriu, né, o magnetismo, né, ou ímã. Uma dessas histórias que eu acredito ser a mais convincente também foi na região da Grécia Antiga, né, chamado de Mileto, por um pastor, né, chamado Tales, né? Tanto é que ele passou a ser conhecido como Tales de Mileto. Então ele observou, né, e estudou algumas propriedades do ímã e passou isso aí adiante, né? Foi passado de boca em boca, né? Naquela época ainda não tinha essa difusão, né, científica, né, entre as pessoas. Com base nessas primeiras observações, diversos estudiosos e cientistas passaram a propor teoria para explicar o fenômeno elétrico e magnético. Um desses fenômenos observado foi que um ímã possui nas suas extremidades uma espécie de polaridade denominadas de polos magnéticos, demarcados como Polo Norte e Polo Sul. Essas extremidades, conhecidas como polos do ímã, apresentam características contrárias, pois aproximando dois ímãs distintos, percebe-se ora uma manifestação de força de atração, ora uma de repulsão. Então isso aí já é conhecido de todos, né? Essas características do ímã. Em termos de máquinas elétricas, né? Isso aí é uma das características que a gente vai observar bem para o funcionamento de máquinas elétricas e que está representado aqui no nosso na nossa ilustração. Então, se a gente perceber aqui, né, polos iguais, nesse caso aqui foi convencionado mais e menos, né, mas poderia se convencionar como norte e sul, sul e norte, e que o que se observa quando os polos são iguais e tenta se aproximar, se sente uma força de repulsão. A mesma coisa ocorre com a polaridade contrária, desde que sejam iguais, né, que também, né, ocorre essa força de repulsão. E quando ocorre o contrário, né, ou seja, polos contrários, né, tentando se aproximar, se percebe que existe uma força de atração. Então isso aí já é bem conhecido por todos nós, né? São experiências que se passam em séries anteriores. Então já é bastante nosso conhecimento, mas até então nós não sabemos onde aplicar, né, essas características do ímã. Outra característica que se observa, né, nos ímãs, são os campos magnéticos, né, ou as linhas, né, de campos magnéticos. Campo magnético é a região ao redor de um ímã na qual ocorre uma força magnética de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pelas medidas de força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron. A representação visual do campo é feita através de linhas de campos magnéticos, também conhecidas por linhas de indução magnéticas ou linhas de fluxo magnéticos, que são linhas envoltórias imaginárias fechadas que saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Então, se a gente observar a ilustração, né, convencionou-se, né, que são linhas
imaginárias, em que sempre ela sai do polo norte e entra pelo polo sul, né? Essa observação é através, né, de uma observação externa. Se a gente observar do ponto de vista interno, né, seria o contrário. Então nós teríamos um fluxo, né, ou linhas de campos, né, saindo do polo sul para o polo norte. Então, em algumas literaturas, vocês vão ver, né, esses dois tipos de abordagem, né? Ou da forma externa ou da forma interna. Isso foi comprovado através, né, desse experimento aqui. Então, pegou uma barra, né, de um ímã, né, pegou a barra, porque pela barra, né, se caracteriza que existe um polo, numa das extremidades, um polo norte, e na outra extremidade, polo sul. E jogou-se limalha, né, de ferro, né, em volta desse ímã, né, e se percebeu justamente, né, esse tipo de ilustração. Então aqui dá para a gente ter a noção que existe, né, entre a divisão aqui, né, linhas, né, entre um polo norte e o outro. Daqui as extremidades mais curtas, e nas extremidades longas, né, se percebe que existe algo saindo de uma ponta e entrando na outra. Então é essa interpretação aqui do nosso desenho. Então, através dessa experiência aqui, se percebeu que justamente, né, o que foi teorizado, né, realmente acontece lá na prática. Lembrando, tá, pessoal, que essa linha que sai aqui, ela se desenvolve, né, lá no espaço, né? Mas ela sempre retorna, né? A linha que saiu daqui, ela tem que sempre retornar no polo sul. Então ela viaja pelo espaço até chegar no outro ponto. Não importa qual a distância, né, que tenha, né, entre as duas extremidades. Ela sempre vai sair de um ponto e obrigatoriamente ela vai chegar no outro ponto. Uma outra característica, né, é que essas linhas não se cruzam, né, em nenhum ponto, né? O cruzamento entre uma e outra acabaria, né, surgindo uma linha secundária, né, que no caso aqui não existe. Classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético, né? Então, nós já vimos lá como exemplo, né, o material do ferro, em que ele tem algumas características, mas através de experimentos observou-se que não é todos, né, os materiais que têm, né, essa atração, né, o que promove essa atração com relação aos ímãs, né, quando o ímã se aproxima, né, desse elemento. O que se percebeu foi que alguns elementos, né, têm uma atração muito forte e outros, né, atração muito fraca ou até mesmo imperceptível. Então, a partir daí, né, através dessas observações, né, o pessoal começou a classificar os tipos, né, de materiais com relação, né, ao magnetismo, né, ao comportamento magnético. Então foram classificados, né, os materiais ferromagnéticos, né, isso daí em termos assim de máquinas elétricas é o principal que a gente vai utilizar, esse tipo de material, que são fortemente atraídos, né, pelo ímã. Exemplos aí, né, que a gente conhece é o ferro, aços especiais, então pode ser aço de ferro silício, cobalto, níquel, algumas ligas alóis, como alnico, permalói. Outra classificação é dos materiais paramagnéticos, né? Lembrando que se esquecer, né, quem são esses dois materiais, né, tanto os paramagnéticos como os diamagnéticos, eles têm as mesmas características, só de forma opostas, né? Quais são essas características? Eles ficam fracamente orientados no mesmo sentido do campo, então isso aqui é sentido contrário. E os exemplos é o alumínio, manganês, estanho, cromo, platina, paládio e outros, né? É uma grande atenção para o alumínio, né? Porque é um material fácil de se conseguir. E a gente percebe quando aproxima do ímã, não acontece nenhuma imantação.
Mas existe uma característica que se houver uma certa velocidade de aproximação, percebe-se que existe uma interação entre os campos. A mesma coisa para os materiais diamagnéticos. Tá? Eles também são fracamente orientados, né? Então eles são poucos atraídos, só que em sentido contrário. Enquanto os paramagnéticos, né, eles são atraídos no mesmo sentido, ou seja, eles adquirem uma orientação no mesmo sentido do campo magnético do ímã. Os diamagnéticos, né, eles adquirem magnetismo no sentido contrário, né, ao ímã. E um outro material que é muito importante também, hoje é um dos mais utilizados em eletrodoméstico, né, para fazerem transformadores, é os materiais ferrimagnéticos, né? Eles têm as mesmas características, né, ou quase, né, parecida com as ferromagnéticas, né? Porém, ele tem uma certa peculiaridade, né, em que os campos, né, adquiridos, eles assumem, né, uma orientação em antiparalelo, né, e em alguns casos, né, ou até diria geralmente, na direção oposta do campo magnético, mas com uma forte característica de adquirir o campo magnético, ao contrário dos paramagnéticos e diamagnéticos, né? A diferença é que normalmente nós utilizamos, né, os ferros magnéticos em frequências baixas, frequências baixas que eu falo, típica que nós utilizamos 60 Hz, e os materiais ferrimagnéticos, né, eles podem ser utilizados em dispositivos como fontes chaveadas, né, transformadores de alta frequência, então eles trabalham com frequências elevadas. O exemplo desse material é a ferrita. Algumas grandezas magnéticas, né? Então vamos falar agora um pouco das grandezas magnéticas, né? É muito importante para quando a gente for rever alguns conceitos de circuitos magnéticos, né? Então uma das grandezas importantes, né, do magnetismo, né, é o fluxo magnético. Então o fluxo magnético ele é representado pela letra grega θ, né? E o fluxo magnético, né, ele define a quantidade de linhas e campos, né, que atinge perpendicularmente uma dada área, né, como mostra aqui uma figura. Então, se a gente for representar lá o nosso ímã, tem na barra, tem o norte e o sul, vou colocar aqui norte e sul. Nós já sabemos que existem linhas de campos saindo de um lado do norte em direção ao sul. Então, vou colocar certinho aqui, indicando. Então, se eu pegar uma certa quantidade das linhas, né, que estão aqui, ó, perpendicularmente, um pacote, se eu formar um pacote, eu posso chamar isso aí de fluxo magnético, né? Então ele é uma certa quantidade de linhas de campo numa determinada área, né? Essa quantidade de linhas, né, ela é da ordem de 1 vezes 10 a 8, então é um pacote, né, com quantidade de linhas muito grandes, ou seja, isso aqui dá, se eu não me engano, tira um zero daqui fica 10, tira outro daqui fica 100, 100 milhões de linhas, né? Então, um Weber, né, que é a unidade que é representado o fluxo magnético, ele tem a sua quantidade de linhas em 100 milhões de linhas magnéticas, né? É uma representação, né? Então, um fluxo equivale a 100 milhões de linhas, né, numa determinada área. Outra unidade, né, é a densidade magnética, né? A densidade de campo magnético, também chamada densidade de fluxo magnético, né, ou em muitos casos, né, a gente só chama de campo magnético. Ela tem a unidade em Tesla,
só que não é a unidade, quando a gente vai fazer o cálculo, não é a unidade que nós utilizamos, nós convertemos para Gauss, tá? Então todos os cálculos ou pelo menos a maioria dos cálculos que é feito, a gente converte essa unidade aqui para Gauss. É uma grandeza vetorial que é representada pela letra, como eu não consegui colocar a setinha, né? Mas aqui existe uma setinha representando que é uma unidade vetorial. E é determinado pela relação entre o fluxo magnético e a área de uma dada superfície, né? Perpendicular à direção do fluxo. Tá? Então, a nossa representação é aqui, né? O fluxo magnético tem a flechinha aqui, porque é um vetor. Né? Ela é representada, né, pela quantidade de linhas lá que nós vimos lá do fluxo magnético, né? Cada unidade de fluxo magnético, 100 milhões de linhas. E a área, né, representada pelo o espaço que está sendo percorrido esse fluxo magnético. Então, já representa aqui, né, que já está em pacotes. Né? Então, lembra que nas nossas definições iniciais, a gente chamava isso aqui de linhas, né, de força, agora a gente está representando por campo magnético. Então, o campo magnético, agora podemos falar, né, através dessa representação, que o campo magnético ele sai do polo norte em direção ao polo sul. Internamente, né, ele se move do polo sul em direção ao polo norte. Permeabilidade magnética, né, é uma das grandezas mais importantes, porque dependendo do tipo de material que vamos utilizar nos nossos circuitos magnéticos, é que vai dar, né, a intensidade do campo magnético, né, ou a quantidade, né, o valor da densidade de campo magnético, né, necessário no nosso circuito. Então, se um material não magnético, estão falando coisas diferentes do ferro, né, ou do aço silício, então é um material não magnético como vidro ou cobre, for colocado numa região das linhas de campo de um ímã, haverá uma imperceptível alteração nas distribuições da linha de campo. Então, se a gente observar aqui, ó, no exemplo, né, um material, né, que não é magnético, né, ele foi imerso nas linhas de campos magnéticos e praticamente não ocorreu nenhuma alteração, né, em direção e sentido do nosso campo magnético, né, ou linhas de campo magnético. Ao passo, né, pessoal, que se a gente pegar um material que é magnético, como o ferro, e colocar ele nas linhas de campos, né, de um ímã, essas linhas de campo, né, elas vão ser desviadas, né, para o interior desse meu material ferromagnético. Tá? Então, como mostra aqui nessa imagem. Né? Então, se eu imergir um material ferromagnético, a tendência do campo magnético ou das linhas de campo magnético, elas se concentrarem, né, ou elas passarem agora a partir, né, de dentro desse meu material. Então podemos dizer que um material ferromagnético ele captura, né, as linhas de campo, né, para o seu próprio interior. Então acaba tendo uma concentração. Então a gente percebe que existe uma alteração aqui do sentido do campo, do sentido não, né, da direção do campo magnético, né, existe uma interferência. Tá? Essa característica aqui que vai fazer com que a maioria dos nossos dispositivos eles tenham funções, né, específicas. Né? Então, em termos gerais, né, se a gente for fazer uma comparação com circuitos elétricos, né, que mais tarde a gente vai ver que existe uma relação entre magnetismo e eletromagnetismo, ou seja, elétrica, né? Ele é como se fosse o nosso condutor, né? Só que ele é um condutor magnético. Ele é um condutor magnético, né? Então, o nosso material ferromagnético ele é como se fosse o nosso condutor para a eletricidade.
Então ele facilita a passagem, né, do campo magnético no seu interior. E os materiais não ferromagnéticos, né, eles não têm nenhuma interferência, né? Vamos falar agora em permeabilidade com relação à permeabilidade magnética, com relação às linhas de campo magnético. Então podemos dizer que a permeabilidade no ferro ou no aço ou nos materiais magnéticos é diferente dos materiais não magnéticos. Definimos, né, a permeabilidade, né, com a letra grega Mi, né? Então nós chamamos de permeabilidade com a letra grega representado pela letra grega Mi, né? E o Mi com índice zero, né, ele representa, né, a permeabilidade no vácuo, no espaço. E ele tem um valor constante, né, que é um valor muito pequeno, a gente está vendo aqui, que é 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Esse expoente menos 7 aqui ele indica que é um valor muito pequeno, um valor com pelo menos, né, 7 casa à esquerda. Então ele é 0,00004 vezes π, né, um valor muito pequeno. A unidade é dada em Weber por ampere vezes metros. A permeabilidade de todos os materiais não magnéticos, como o cobre, o alumínio, a madeira, vidro, né, e assim por diante, é aproximadamente igual a essa permeabilidade aqui, né? Então podemos dizer que nós vamos chamar isso aqui, daqui a pouco aparece como permeabilidade, chamado só de permeabilidade, né, que nós chamamos do material, né? Ele é igual à permeabilidade no vácuo. Agora os materiais magnéticos, né, como ferro, níquel, aço, cobalto, entre outros, né, têm a permeabilidade de centenas e, dependendo do tipo de material, até milhares de vezes, né, que é a do vácuo. Então é bem superior a esse valor. Esses materiais são conhecidos como materiais, né, como nós já vimos, ferromagnéticos. Então a gente está falando de um Mi por volta de 2.000, 5.000, tá? Em alguns casos chega até 100.000. Tá? Então a gente percebe, né, a diferença entre os dois, né? Isso aqui é como se fosse, lá no nosso caso da eletricidade, a condutividade, né? Então existe uma condutividade muito alta. Então está aqui uma outra referência, né, para uma outra permeabilidade, que nós chamamos de permeabilidade relativa, que é, né, o valor da permeabilidade do material dividido pela do vácuo. Então faltou o eminho que eu coloquei lá, né, mas depende da literatura, né? Tem algumas literaturas que representam só o M, só o Mi como a permeabilidade do material, e tem alguns que colocam aqui no índice, né, o M para indicar material. Então se a gente for fazer, o que a gente usa para cálculo é o Mi relativo. Então se a gente for ver lá o que nós falamos com relação aos materiais não magnéticos, né, que o Mi do material é igual ao Mi do vácuo, então a gente pode dizer que, e até considerar, né, que o valor do Mi relativo é igual a 1. E se a gente for pegar o Mi do material, esse aqui é o não magnético, se a gente for pegar o magnético, colocar aqui o magnético, a gente vai ver que ele é diferente e colocar aqui diferente, e ele é bem maior do que o Mi do vácuo.
Então, se a gente for pegar aqui um valor, por exemplo, de 2.000 e dividir por um negócio muito pequeno, praticamente vai ser o valor do Mi do material. Aqui tem a distinção, né, de cada nomenclatura, né, que foi dado, cada grandeza que foi dado para os Mi. Né? Então, o MiR é o Mi relativo, que praticamente é o que nós vamos utilizar para cálculo. O MiM é o Mi do material, permeabilidade do material. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o ferro, se a gente for pegar o ferro, tá aproximadamente, né? Aproximadamente 2.000. A gente pode colocar a unidade lá de o Weber por metro ampere, né? Ou simplesmente deixar adimensional, porque o nosso MiR aqui ele não tem unidade. Então, como essa unidade é igual a essa unidade, a gente corta as duas e fica sem unidade. Então, nós chamamos de adimensional. Então, pode falar que é 2.000, né? Ou então colocar lá o Weber por ampere metro. O que nós falamos, né? Geralmente o MiR maior do que 100 para os materiais ferromagnéticos. Então, está por volta de 2.000, 6.000, né? Em alguns casos chega até 100.000. E para os materiais que é não magnético, né, são valores muito pequenos. Né? Adotamos o valor igual a 1 ou então o valor igual a Mi do vácuo. Uma outra grandeza importante, isso aqui a gente vai ver mais quando a gente for tratar de circuitos magnéticos, é a relutância magnética. Em termos gerais, né, então vamos falar assim, né, que a relutância ela é igual ao inverso da permeância. Então, tudo que nós falamos lá da permeabilidade, que é a facilidade, né, de deixar passar pelo interior do material, né, o campo magnético ou as linhas magnéticas, isso aqui é ao contrário, a relutância é ao contrário, né, é a dificuldade, né, ele oferece uma dificuldade para a disseminação do campo magnético, daí nós chamamos de relutância. A relutância é a medida da oposição que um meio oferece ao estabelecimento da concentração das linhas de campos magnéticas. A relutância magnética é determinada pela equação, né? Então nós temos a equação da relutância, que vai ser o comprimento, né, do caminho magnético, né? Quando a gente fala aqui em L, tá? A gente está falando no comprimento do caminho magnético, tá? Dividido pelo Mi vezes a área. Né? Ou também, né, nós podemos dizer, né, que a relutância ela é o inverso da permeância. Tá? Os dois estão de acordo. E uma analogia para o nosso circuitos elétricos, né, essa relutância aqui, ela teria características análogas à resistência, né, à oposição da corrente elétrica. Aqui embaixo temos um quadro resumido, né, das grandezas, das principais grandezas. Não tem só essa, existem outras também, mas aqui são as principais, né, grandezas utilizados em suas unidades, utilizado no magnetismo. Então temos o fluxo magnético, né, representado pela letra grega Φ, né, ou θ, alguns chamam de θ, eu muitas vezes chamo aqui de θ. No sistema GSM, a unidade é Maxwell, e no sistema internacional é o Weber. Né? Então, a conversão entre um e outro, então 1 Maxwell equivale a 10⁻⁸ Weber. Normalmente nós utilizamos para cálculo, né, o Weber, como vocês viram. A densidade de fluxo, né, o nosso B. No GSM, ela é dada em Gauss, no sistema internacional em Tesla. E 1 Gauss equivale a 10⁻⁴ Tesla. A intensidade de campo magnético, nós não vimos, daqui a pouco a gente vai ver. Né? A intensidade de campo magnético é representada pela letra H.
No CGS, né, ela é em Osterley, né, que foi o descobridor, né, também vamos ver daqui a pouco, né, das características, né, do eletromagnetismo, foi o primeiro que observou, né, e experimentou, né, a relação entre o magnetismo e a eletricidade. É dado em amperes-piras por metro, né, e a conversão, né, um Osterley é igual a 0,796 ampere por centímetros. Permeabilidade, que é a nossa letra aqui representada pela letra grega Mi, Gauss por Osterley, ou então no sistema internacional, né, Tesla, metros dividido por área. A relutância, né, em área por Maxwell, ou no sistema internacional, é área por Weber. Tá? Então, aqui está a conversão, né, da relutância. Continuando aqui, uma outra grandeza, né, utilizada aqui já está mais para o circuito magnético, né, mas vou dar uma adiantada, né, para ter uma lógica com relação à formulação. Então, a força magnetomotriz representada por Fmm minúsculo, ou em alguns casos podemos representar só pelo nosso F maiúsculo, né, que também se confunde com força magnetizante, é definido como a causa da produção do fluxo no núcleo de um circuito magnético. Assim, a força magnetomotriz produzida por uma bobina é dada pelo produto. Ainda não vimos, né, a definição de bobina, né, mas só para a gente ter uma sequência lógica de fórmula, né, já estamos passando aqui a força magnetomotriz, e ela é representada, né, em função do número de espiras e da corrente. Então a gente vai ver o que é uma bobina. A gente já sabe que é uma característica da bobina, né, e uma relação com a corrente. Então a força magnetomotriz, né, ela tem uma relação com uma característica da bobina, que a gente vai ver que é o número de enrolamento, né, dessa minha bobina, multiplicado pela corrente. E se eu for tratar de um condutor retilíneo, né, como não tem espira, desculpa, tá, pessoal, aqui está errado, eu fiz errado. Então a força magnetomotriz, ela vai ser simplesmente igual à corrente, né? Em muitos casos, né, a gente vai ver como força magnetizante, ela é igual à corrente. E a unidade que é dado é em ampere. No nosso caso aqui, se fosse uma espira, ou seja, se eu pegasse esse meu condutor aqui e transformasse ele, enrolasse ele em espiras, ele se transformaria numa bobina, né? E a sua força, né, magnetomotriz ou força magnetizante seria igual à corrente, né, que flui pelo condutor, multiplicado pelo número de espiras, né, desse meu novo formato de condutor, em forma de espiras. Isso aí só a gente vai ver com mais detalhe quando a gente for ver os circuitos magnéticos. Agora vamos, como surgiu, né, como foi descoberto, né, o eletromagnetismo, né? Então foi através da experiência de Oersted, né? Então em 1820, né, o Oersted, ele é um professor e físico dinamarquês, o nome completo dele é Hans Christian Oersted. Ele observou que uma corrente elétrica era capaz de alterar a direção de uma agulha magnética de uma bússola. Para o experimento mostrado aí na figura abaixo, né, quando havia corrente elétrica no fio, o Oersted verificou que a agulha magnética se movia, orientando-se numa direção perpendicular ao fio.
evidenciando a presença de um campo magnético produzido pela corrente. Esse campo originava uma força magnética capaz de mudar a orientação da bússola. Esse campo magnético de origem elétrica é chamado de campo eletromagnético, né? Então agora já mudou o termo, né, daquela força produzida pelo magnetismo, agora seria a força produzida pela corrente elétrica. Esse campo magnético de origem elétrica é chamado de campo eletromagnético. Interrompendo-se a corrente, a agulha retornava à sua posição inicial ao longo da direção norte e sul. Então, o que o Oersted fez? Na verdade, existem alguns relatos dizendo que tudo isso aqui que aconteceu foi por acidente. Então, o Oersted estava fazendo um experimento, né, de eletricidade. O pessoal não relata exatamente qual experimento ele estava fazendo. E próximo do condutor, né, desse experimento dele, tinha uma bússola. E ele percebeu que enquanto a chave estava aberta, ou seja, não tinha a corrente de elétrons, né, ou corrente elétrica passando pelo condutor, que a bússola ela marcava, né, uma determinada posição, que é a posição norte e sul, né, da Terra. Mas quando ele fechava o circuito, né, ou seja, quando começava a circular uma corrente pelo meu condutor, ele percebeu que a bússola, né, o ponteiro da bússola se defletia, né? E essa deflexão era perpendicular ao condutor. O que é perpendicular, né? Eu tenho um condutor nesse sentido. Então eu tenho um condutor aqui, percorrido por uma corrente elétrica. O perpendicularismo é o quê? Quando eu tenho 90 graus, então vou fazer aqui um eixo, quando eu tenho 90 graus, né, do condutor. Então ele percebeu que nessa condição, né, a bússola defletia justamente para essa posição aqui, ó, perpendicular, né, à corrente elétrica. Então eu tenho a corrente elétrica aqui fluindo no condutor, né, e ele percebeu que a agulha ela já se orientava, né, perpendicularmente. Vou fazer aqui uma bússola mais ou menos. Tá? Então foi isso que ele percebeu, né, com o monteiro. E quando ele desligava, o que acontecia com a bússola? Voltava a indicar a posição norte e sul. Então a bússola agora ela tinha a posição norte e sul. Então, segundo alguns relatos, né, ele fala que essa descoberta, né, da relação do magnetismo com a corrente foi por acaso, né, foi um acidente. Mas que isso, né, foi um grande achado e a partir daqui, né, vários outros estudiosos, né, pesquisadores começaram a estudar, né, a influência do campo magnético em relação à eletricidade, né, e vice-versa, a eletricidade, né, em relação ao campo magnético. Mas o que verificou, né, é que existe uma relação entre, né, as duas grandezas, campo magnético e eletricidade. E o que o Oersted concluiu? Né, que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica cria em torno, né, de si, né, um campo eletromagnético. Né? E para a gente completar isso aí, esse campo magnético ele é perpendicular. Tá? Mais tarde isso aqui, né, foi teorizado, né, e por outros pesquisadores que a gente vai ver mais para frente. Aqui foi colocado, né, alguns, mas como eu sempre falei para vocês, né, ou no começo das nossas aulas, principalmente lá de PJF, eu falei que ninguém faz nada sozinho, né? E aqui é um bom exemplo, né? Se a gente for falar lá desde o Tales de Mileto, Oersted, e passando por esses outros personagens aqui, a gente vai verificar que cada um pegou
um pedacinho do conhecimento de cada um, né? E aprimorou, né? Ou até mesmo descobriu, né, outras características, né? Então, quem está envolvido nisso aqui, né? Eu coloquei aqui como exemplo, né, o Ampère, né, o André Maria Ampère, que mais tarde a gente vai ver a lei de Ampère. O Faraday é Michael Faraday. O Carl Friedrich Gauss. Nós vimos que existem algumas unidades em Gauss, então significa que ele contribuiu de uma forma com relação ao eletromagnetismo. James Clerk Maxwell, né? Então existem algumas leis de Maxwell. Existem algumas historinhas do Maxwell que a gente vai contar quando a gente for falar de Faraday, né? Porque o Faraday ele era modesto, né? Ele veio de uma família humilde e ele não... Todos os conhecimentos que ele adquiriu foram conhecimentos empíricos, né? Através da observação. Ele não conseguia comprovar por meio de expressões, né, matemáticas, teorizar o que ele via. Então, por muito tempo, né, ele passou ridicularizado, né, pelos acadêmicos, né, porque ele só mostrava como funcionava, né, os fenômenos. Ele não sabia demonstrar isso aqui matematicamente. Foi quando Maxwell, né? Maxwell ele veio de uma família rica, se eu não me engano ele é matemático. Então, ele sabendo, né, das descobertas de Faraday, ele pensou, né, em teorizar isso aí, transformar tudo que os conhecimentos, né, do Faraday, né, que ele observou com relação ao eletromagnetismo, transformando em equações. Ele fez isso daí, depois que ele fez tudo isso daí, ele mandou para o Faraday, né? O Faraday ficou muito agradecido, né? E a partir daí, né, outros conhecimentos mais para frente surgiram. Eu tenho outros personagens aqui, né, que dá para falar, né, que se transformou em lei. Por exemplo, Biot-Savart, né? Antes dele nós podemos falar, né, vamos colocar aqui, antes dele, né, o Coulomb, vamos ver se eu escrevi ele, Coulomb. O Coulomb, ele estudou a parte de forças, né, em eletrostáticas, né, forças, né, que agem entre cargas, né, então ele previu lá que, né, a força entre duas cargas, né, eletrizadas, né, também tem aquele comportamento do ímã de atração e repulsão, mas uma das equações que ele chegou foi que a força de uma carga é em função, né, do tamanho da carga, da velocidade dessa carga e a sua distância ao quadrado, ao raio ao quadrado. Então ele fazia algumas experiências em que ele pegava uma carga teste e outra carga conhecida, ele fazia alguns experimentos e chegava a algumas conclusões, né? Ele comprovava aquilo que ele observava. E Biot-Savart, né, ele deu uma melhorada, né? Ele começou a estudar isso aí com cargas elétricas, né? Então o Coulomb ele começou também a estudar, né, os efeitos do campo elétrico em função das cargas elétricas, e o Biot-Savart ele chegou a teorizar isso aí com mais propriedade, né? Depois logo aqui veio o Ampère, Gauss, né, e assim por diante. Então eu citaria também o Joseph, o nome dele Joseph Frédéric Biot, né? E o Savart é o Frédéric Savart, são dois franceses. O Ampère, além do Faraday, a gente vai falar ainda do Lenz, né? E esses seriam os principais, né, personagens, né, envolvidos para se chegar lá em máquinas elétricas, né? Então
pontos para vocês pesquisarem, né? O Coulomb, possivelmente em física vocês viram, né? As leis de Coulomb. Biot-Savart, que é pouco provável, né? Porque aqui envolve cálculos um pouquinho mais trabalhados, né? Mais pesados, integrais e derivadas. A lei de Ampère, né? A gente vai ver agora, a Lenz também a gente vai ver. Então, se vocês observarem, né, a relação, né, do eletromagnetismo não surgiu assim num piscar de olhos, né, num estalo, né? Ele foi desenvolvido ao longo dos tempos, né, através de observações, comprovações matemáticas. Então vamos lá para a lei de Ampère, né? O que diz a lei de Ampère? Quando uma corrente elétrica percorre um condutor retilíneo, então a gente está aqui com um condutor retilíneo, é criado um campo magnético circular. Então, um campo magnético circular, né? Aí vocês falam assim, mas aqui o Oster ele já tinha feito, né? Na verdade é que ele está teorizando, né? O que o Oster fez, né? Ele observou. Né? E aqui o Ampère ele já está equacionando, né? Então, através daquelas observações, né, que já se sabe que um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele cria um campo magnético, perpendicular. Então, a gente está vendo aqui, ó, a perpendicularidade. Então, tem um plano aqui, ó, nosso plano é esse aqui, 90 graus. Ele está perpendicular à corrente. E esse campo ele é circular, né? E ao longo do condutor, então ao longo do condutor inteiro. Então eu tenho um campo magnético também nesse sentido, eu tenho vários campos magnéticos, né, ao longo desse condutor. Então não é só num ponto do condutor, né, é ao longo do condutor em que a corrente é percorrida. E ele, através dessa observação, né, ele, né, promoveu uma equação, né, que o campo magnético, né, ele é dependente, é diretamente proporcional, né, à permeabilidade, ou seja, conforme o meio oferece mais facilidade para o aparecimento do campo magnético que nós vimos, ao valor da corrente, né, a intensidade da corrente, e inversamente, né, a distância do ponto em que é observado. Então ele falou, né, e idealizou, né, que o campo magnético ele é diretamente proporcional à corrente. Então se eu aumentar a corrente aqui, vai aumentar a intensidade do campo. Se eu colocar isso aqui no meio em que ele facilita o aparecimento de campo magnético, o campo magnético também vai ser maior, só que aqui é uma constante, né? Só que ele vai ser inversamente proporcional à distância, ou seja, a medida, então se eu medir desse ponto aqui, ó, do P1, o valor do campo vai ser 1, se eu medir do ponto 2, né, o valor já vai ser outro, se eu medir do ponto 3, o valor vai ser menor ainda. E isso daqui é ao quadrado, né? Diminui na razão ao quadrado. Né? Então essa é a lei de Ampère e essas são as observações. Então, através da equação aqui, né, a gente já percebe, né, o que tem relação direta e inversa. A intensidade, quanto maior a intensidade, maior é o campo. Quanto maior a distância observada, né, menor vai ser o campo magnético. Ele determinou também, né, como identificar o sentido desse campo. Né? Isso daqui é a regra de Ampère, ou simplesmente, né, regra de Ampère, ou simplesmente a mais conhecida, a regra da mão direita. Tá? Então, através da regra da mão direita, eu consigo identificar qual é o sentido do campo magnético. Então, tem um exemplo aqui, né? O polegar, ele vai indicar, eu vou ter que colocar ele no sentido da corrente, e os dedos, né? Os demais dedos, ele vai indicar o sentido do campo magnético, né? Então eu faço como se eu estivesse pegando, né, o condutor
o condutor magnético, né? Então, se a corrente está para cima, o dedão vai ficar para cima e os outros dedos aqui ele vai indicar o sentido do campo magnético, né? Então, é como se ele desse a volta nesse sentido. Né? Então, aqui eu tenho uma direção aqui, né? No caso, na parte de cima, né? Da esquerda para a direita. Se a corrente estiver no sentido, desculpa, no sentido contrário, né? Então a gente vai colocar o dedão aqui indicando o sentido da corrente no condutor, né? Como se eu estivesse pegando agora no sentido contrário. E as dobras dos demais dedos vai indicar, né, o sentido do campo magnético. Então, se eu for perceber, né, então ele está saindo da parte de trás do condutor, passando pela parte de cima e voltando novamente para a parte de trás, né? Aqui já está dando uma dica, né? Se eu imaginar isso aqui um plano, né? Então se eu imaginar isso aqui um plano, uma folha de sulfite, né? E que o meu condutor ele está na frente, né, da folha de sulfite, né? Então eu sou um observador, eu estou vendo aqui para a folha de sulfite, de frente para a folha de sulfite. O condutor está na frente, eu coloco a regra, né, dedão, e eu vejo que o meu dedo ele vai bater aqui na folha, os dedos. Então eu vou utilizar como referência, né, para representar que ele está entrando na folha, uma bolinha com X. Aí ele dá a volta, né, pela folha, né, no condutor. Aí quando o dedo for sair desse lado aqui, ele vai sair, né, com a ponta da unha, indicando para fora. Então eu vou representar isso aqui como uma bolinha e um círculo. Então eu posso representar ou dessa forma que está aqui, ó, a setinha entrando na folha, dando a volta e saindo lá do outro lado, tá, da folha, saindo da folha em direção ao observador. Tá? Aqui ele está indo na direção oposta da observação, entrando na folha, saindo na folha. Então isso aqui é uma representação que a gente dá também para o campo magnético. Então aqui eu sei que ele está entrando por trás do condutor e aqui ele está saindo de trás para frente do condutor. Aqui também tem essa mesma representação, então se vocês verificarem aqui, ó, a setinha está entrando no plano desse lado, dá a volta por trás e sai na folha em direção ao observador. Tá? Então são as duas representações que podem ser utilizadas para o campo magnético. Então lembrando, tá pessoal, regra da mão direita sempre, polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos, né, indicam o sentido do campo magnético. Essa é a regra de Ampère. O que foi dito lá, né, com relação às representações, tá? Então um círculo com um pingo no meio representa um fio, uma linha do campo ou um vetor com direção perpendicular ao plano da figura, né, no caso o papel, com sentido de saída desse plano. Então ele sai do plano em direção ao observador. E o círculo, né, com X no seu centro representa um fio, uma linha de campo magnético ou um vetor de direção perpendicular ao plano da figura, né, no papel, com sentido de entrada no plano, ou seja, ele está se distanciando do observador. Está representado aqui, então se eu fosse representar aqui um campo magnético, da forma como está representando aqui, então eu fazia o nosso círculo, né? E a setinha está entrando para onde? Está entrando lá no plano, então ele vai estar nesse sentido. Né? Tudo que nós falamos lá foi para um fio retilíneo, um fio reto. Né? E como seria para uma espira? Né? Uma espira já tem uma certa peculiaridade. Né? Então, o que é uma espira? Eu pegar aquele condutor que era retilíneo, né? Então se eu for imaginar aqui, eu teria um condutor retilíneo, e eu vou dobrar ele no sentido de espira, da forma como está aqui. Deixa eu tirar isso aqui que não ficou legal. Eu pego aquele condutor retilíneo e eu faço ele meio circular. Aqui eu tenho uma espira, eu chamo isso aqui de
expira. E o comportamento dele é parecido com o nosso condutor, né? Lembra que nós falamos que o campo magnético ele vai ser produzido ao longo do meu condutor, né? Quando tiver a corrente, vai ser ao longo do condutor. Então eu vou ter o quê? Vários pontos aqui em que eu vou ter o campo magnético. Então se a gente for representar, né? Então vocês viram que a setinha aqui está sempre saindo do plano, está sempre saindo do interior da nossa espira. Ó. A setinha está sempre saindo do interior. Então se a gente for ver aquela representação lá, ó, a gente tem aqui o círculo com o ponto, né, significando que está saindo do plano. E do lado de fora da minha espira, né, a gente percebe que ele está entrando no plano. Então, se a gente for dar a volta aqui, quando chegar nesse ponto aqui, ó, na parte de cima do meu condutor, ele vai entrar no plano. E aqui ele está saindo do plano. Tá? Então, por isso que é importante essa nossa representação. Aqui o sentido da nossa corrente, né? Se vocês usar a regra da mão direita, vocês vão observar justamente, né, esses campos magnéticos aqui. O que a gente percebe é que no interior da minha espira, né, houve uma concentração de campo magnético. Tá? Então podemos representar tudo isso aqui ó, como um círculo grande com um ponto bem maior, que seria a somatória de todos esses campos magnéticos. E do lado externo ó, ficou espaçado, não dá para me representar assim. Então existe num fio condutor em forma de espira uma concentração de campo magnético no interior da espira. Podemos representar dessa forma, então se a gente for pegar aqui ó, o sentido da corrente, o dedão, sentido da corrente, está vindo nesse sentido, e os nossos dedos né, vai indicar o que? Né, onde está tendo a concentração do fluxo magnético no interior da minha espira. Então nós dizemos que aqui na nossa espira, né, o condutor em forma de espira, existe uma concentração do campo magnético no seu interior. Campo magnético gerado por uma bobina solenoide. Agora chegamos numa bobina solenoide. Né? O que é uma bobina solenoide? Seria aquele condutor em forma de espira, só que agora em vez de uma espira, né, várias espiras contínuas, que vai ficar nesse meu formato. Então eu tenho uma espira, eu tenho a primeira espira, a segunda espira, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e assim sucessivamente. Tá? Então isso é uma espira, é um conjunto, é uma bobina. É um conjunto de espiras, né? Ligadas né? Uma atrás da outra. Então significa o quê? Que agora, né, além de eu ter, né, nessa primeira espira aqui, além de eu ter uma concentração desse campo magnético, nessa outra espira eu vou ter a concentração do campo magnético, nessa espira eu vou ter a concentração do outro campo magnético. Então significa o quê? Que agora em vez de eu aumentar o fluxo magnético, eu estou intensificando esse campo magnético. E como que eu estou intensificando esse campo magnético? Em função da quantidade de espira. Então quanto mais espira tiver, maior vai ser meu campo magnético no interior da minha bobina solenoide. Né? Então por isso que qualquer enrolamento que é feito né, com bobinas, normalmente são muitas voltas, né? Para dar justamente né, aquela quantidade de campo magnético necessário e com isso né, uma intensidade de força maior. A regra da mão direita também funciona para a bobina. Né? Então o que nós vimos lá da regra da mão direita num condutor retilíneo ou numa espira também é válido né, para a nossa bobina. Só que agora a gente inverte né, os papéis dos dedos. Né? Então os dedos agora têm outras funções. Então aqui nós temos um exemplo né, de uma bobina solenoide montada no núcleo. Então aqui ó, nós temos essa parte aqui, nós chamamos de núcleo.
E a nossa bobina, ela está aqui, ó, são esses nossos condutores, né? Então aqui, só para efeito, eu tenho, né, vamos contar isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 espiras, né? Então eu tenho uma bobina solenoide de 16 espiras. Então como que é a regra da mão direita? Eu seguro com a mão direita na espira, né? Como se eu segurasse mesmo. Então o que acontece? Os nossos dedos agora, ó, os dedos, né? O indicador, o médio, né? Não sei o nome, o anelar e o mindinho, tá? Agora ele vai indicar o sentido da corrente. Então, conforme ele está percebendo aqui, a corrente está entrando nesse sentido. Então, aqui nós temos a corrente, está entrando nesse sentido. Então, todo o condutor, né, na face de cima desse meu núcleo, né, ele vai estar entrando, né, de cima para baixo, de baixo para cima, desculpa, né? Então ele é representado pelos dedos, né? Os dedos, e o polegar nosso agora ele vai indicar o quê? O sentido do campo magnético, né? Ele vai indicar o sentido do campo magnético, tá? Então fácil. Então lá no condutor retilíneo, né, o dedo polegar ele indicava o sentido da corrente. Nesse nosso caso ele vai indicar o sentido do campo magnético. E os demais dedos ele vai indicar o quê? Né? A corrente que está sendo percorrido nos condutores, né? Aqui um outro exemplo, né? Eu estou pegando na bobina solenoide, aqui está sem o núcleo, tá? Então significa que o polegar aqui é o sentido do campo magnético, então o campo magnético ele está saindo nessa direção. Já dá para mim identificar, né, quem é o norte e quem é o sul. Então, se o campo magnético está saindo nessa direção, ele vai entrar nessa outra direção. E pela nossa teoria lá do ímã, nós já sabemos, né, o campo magnético, né, as linhas que saem da bobina, que imita o nosso ímã, né, é norte, e onde ele entra é o sul. Aqui um outro exemplo, né, mesma coisa, parecido com esse daqui. Então, o nosso condutor está por cima aqui do nosso núcleo, né? E o sentido da corrente adotada foi justamente a parte de cima, que está aqui. Então, eu abraço com a mão a minha bobina, os dedos indicando o sentido da corrente e o polegar o sentido do campo magnético. Então, ele está saindo nesse sentido. E ele vai chegar, né, do outro lado oposto, indicando que aqui é o sul e aqui é o norte. Lembrando que o dedão ele sempre vai indicar o campo magnético fluindo, né, no interior da bobina, né? Então, se é esse sentido, né, independente de eu analisar as linhas de campo, eu já sei que é o campo norte e sul, que nós convencionamos, né? Que internamente ele sempre vai do sul para o norte. Quando é externo, do norte para o sul. Tá, pessoal, então para essa nossa primeira revisão, que foi, vamos falar assim, um apanhado geral do que vocês viram lá atrás, né, provavelmente em física, com relação ao campo magnético e eletromagnetismo, né, são os pontos principais que nós precisamos para a gente dar o andamento, né, da nossa disciplina, né, de máquinas elétricas, né? Então esses conceitos aí são importantes, são os principais, né? Eletromagnetismo não é só isso, né? Tem mais coisas para ser visto, mas para o nosso propósito, né, esses tópicos que foram abordados, ele é o suficiente para a gente dar andamento, né, para a nossa disciplina de máquinas elétricas. Tendo alguma dúvida, né, entre em contato, né, no fórum, e-mail, né, ou então no chat, que assim que possível nós responderemos, né? E se caso não for possível utilizar um desses canais, né, na próxima aula que a gente vai continuar
com circuitos elétricos. A gente vai abordar a lei de Faraday, lei de Lenz e indução eletromagnética, e já começar alguma coisa de circuitos magnéticos, né, para a gente chegar nos transformadores, né. Vocês podem estar utilizando também essas próximas aulas, né, para a gente tirar algumas dúvidas, né, já que esses conceitos que foram abordados agora também vai ser utilizado para a próxima aula. Tá? Até a próxima aula.